Era um modelo que estava muito simples. Ele estava aqui com uma taxa de acerto muito pequena, de menos de 1%. Tá? Então ele não estava conseguindo prever absolutamente nada. Vejam até que aqui no gráfico a gente não consegue ter uma dispersão muito clara dos dados. Os dados não estão tão bem tratados naquele período. Ele tem muitos dados aqui no começo, muitos dias que não teve conversão, então o zero aqui é mais forte. Ele não consegue nem botar a linha de regressão, ela não consegue subir, não tem uma ascendência tão forte, então ele fica numa camada muito baixa aqui. Tá? É o cliente que eu tinha mais volume de e-commerce, então, como eu falei, a gente quer fazer esse tipo de coisas em vários sites, mas depende da quantidade de dados que o site tem. Se a gente tem poucos dados, a gente não consegue fazer essa modelagem. E por isso que ele está absolutamente disponível. Quem tiver um volume de dados de site aí, com mais acessos, mais transações, puder e quiser continuar o modelo. Então aqui eu estava tentando prever, tinha um valor que foi investido nesse período que era 30K, e eu queria saber se eu conseguia acertar esse valor. E aí o algoritmo ele vai lá para 50 e tantos. Então ele não está entendendo que com os 30 ele tinha que gerar só aquilo lá de receita, né? Ele dá a receita lá em cima, então ele não estava acertando. Tá? Então de lá para cá eu fiz algumas análises usando o algoritmo Bootstrap, não foi muito produtivo, e aí a partir disso eu parti para análise mais profunda usando o pacote Carré. Quem quiser conhecer o pacote, ele é bem interessante. Ele faz aqui dentro do modelo dele. E aí o que acontece, esse pacote tem todos essa lista de algoritmos que vocês podem testar. E aqui começa o universo de um dos braços do cientista de dados, né? É começar a olhar para todos esses modelos que a gente tem aqui e ver qual deles tem uma performance e qual a gente consegue fazer uma predição melhor lá na frente. Tá? Então aqui agora começa o processo de descoberta de qual o melhor modelo para os dados que eu tenho. Então eu começo testando lá regressão linear, regressão logística, random forest, multilayer perceptron, neural networking, alguns modelos de neural, né? Cheguei a usar um algoritmo de deep learning, deep neural, estocástica e gradiente e suporte vector machine. Foram os 10 que eu selecionei para fazer essa análise. Então nesses códigos aqui todos eles estão fazendo a modelagem, tá? E aí a partir daqui agora eu começo a ver qual é o resultado desses modelos. Só utilizar o pacote Carré, que não é regressão linear simples, eu subi de nenhum por cento para 63% de acerto. Só mudando a modelagem do pacote que eu estava usando. Tá? Então, usando regressão linear com a técnica aplicada pelo Carré, eu já consegui um ganho de 60% de informação. Mas ao testar todos esses modelos, cada um deles tem um modelo diferente de apresentar os dados aqui, fica difícil de comparar assim. Então, eu comparei aqui embaixo, olhando para as variáveis que o modelo entendia que eram mais interessantes para entender. Então, aqui daquelas variáveis, esse modelo de regressão linear selecionou essas aqui e deu esses pesos a elas. Vê que ele praticamente não entende a relação que as variáveis têm no objetivo, que é o valor de faturado, né? Então ele dá só o peso inicial aqui. E aqui a gente consegue fazendo o comparativo dos modelos que foram testados. Praticamente pouca diferença para o anterior. Aqui já teve uma diferença um pouco mais significativa. Ele entendeu que sessões e usuários com certeza afetam o valor que eu vou ter lá.
Então são variáveis que começam a mostrar a sua importância. E dentro de todos esses modelos que eu testei aqui, o que teve um maior ganho de informação foi uma rede neural. Olha como ela consegue entender bem os dados. Olha os pesos que ela dá às variáveis. Então, aqui eu acabei concluindo de que, os dados que eu tinha, a rede neural era um modelo, modelagem que ia me trazer melhor a resposta que eu queria. Tá? E aí, então, eu peguei essa rede neural e aprofundei ela aqui embaixo. Aqui a gente pode ver alguns, se ele plotar, que está com... Agora começou a plotar de novo. Aqui é uma maneira visual de ver aquilo que eu mostrei para vocês das variáveis. Tá? Então, aqui é a regressão linear e ele dá todo o peso para as transações. E aqui como muda o gráfico quando é a rede neural. Aí está mais bem distribuído os pesos. Como uma questão de ter certeza do que eu estava fazendo, eu rodei ainda assim uma regressão linear normal para ver se ela tinha um ganho ou não em relação ao carê. E aí ela teve o mesmo resultado. Então aqui eu consegui realmente fazer a predição mais correta. Aqui é quando eu estava prevendo e aqui era o total realizado. Então, rodando a regressão linear, selecionando aquelas variáveis que a rede neural me trouxe, como sendo as mais importantes para aquele modelo, eu consegui chegar a uma predição de praticamente 100% ali. E aqui eu rodo a rede neural, seguindo mais os passos daí da implantação em vez do carê, com o NeuralNet, o outro pacote do R, para fazer o uso das redes neurais. Aí ele tem uma questão que precisa ter os dados mais normalizados, tá? Para poder rodar esse algoritmo, então a gente está fazendo algumas transformações para isso. Faz o split novamente de 70% e 30% para treino e para teste. Atribui isso numa fórmula e roda o modelo, que eu não preciso rodar porque eu já cheguei lá. Então aqui é o caminho que a rede neural fez para chegar àquela predição. Tá? Então são a análise que ele faz em cima das variáveis e os pesos, os cálculos matemáticos que ele faz para conseguir chegar àquele resultado. Não é uma informação que a gente consiga tirar algo de valor, é só uma curiosidade para a gente entender que por trás de uma rede neural, ou por trás de um barato que a gente está falando de inteligência artificial, é tudo cálculo matemático, tudo coisas que antes a gente não conseguia pelo volume de dados que a gente não tinha. E aí aqui embaixo eu termino com o último gráfico. Ele mostra mais ou menos qual foi a distribuição dos dados, onde que estavam os dados de faturamento e o caminho que a rede neural fez, a linha que ela conseguiu traçar. Aquela regressão linear que eu fiz antes, que tinha aquela linha aqui embaixo bem pequenininha, que ela não conseguia, né? A rede neural pelo menos conseguiu chegar mais próximo da expressão dos dados. Alguns, então, ela acerta bem certinho. Ela consegue, então, entender melhor os dados e consegue fazer a predição. Então, aqui, dentro daquela metodologia científica, dentro do CRISPR-DNA que eu mostrei para vocês, nós conseguimos chegar a um modelo. Agora, a gente precisa retornar isso para uns dados diferentes, de repente fazer uma coleta de dados lá de agosto para frente, ou voltar lá para trás e tentar começar a jogar isso para o futuro, para que a gente consiga rodar isso, trazer isso para o tempo real de o que está acontecendo hoje
quanto que eu estou investindo de verba, qual que é o meu faturamento. Aí se eu tenho uma meta lá de mês para chegar em 100k, hoje é dia 9, então eu teria que ter lá mais ou menos uns 30 mil faturados. Se eu estou abaixo, se eu estou acima disso, eu posso de repente entrar ou tirar a verba para poder medir, alterar realmente aquele número que eu estou medindo, que é o meu objetivo. Tá? Acabou sobrando bastante tempinho, então eu fico à disposição para, se vocês quiserem tirar dúvidas, se quiserem ver alguma parte diferente do código. Perguntas? Questão dos parâmetros ali, como é que tu fez alguma coisa para otimização de parâmetros na rede neural ou alguma coisa assim, por exemplo? Eu não cheguei nessa etapa, tá? Eu posso ir para lá e tentar alterar aquele número ali, onde tem aquele peso que ele dá para as variáveis. Eu posso tentar fazer algumas intervenções ali para que ele possa fazer isso. Mas como eu mostrei aqui, eu estava mais no processo de entender qual modelo ele ia usar. Ok, agora eu tenho modelo de que a rede neural responde melhor. Agora eu vou para dentro da rede neural e tento otimizar ela. Aqui não está desenvolvido, tá? A questão das layers, das camadas ali, é tudo da própria função, é tudo default. Uma caixa preta, eu estou usando o R, o algoritmo dele, o pacote dele. Tudo default mesmo. Tem algumas coisas que dá para interferir, tá? Tem que estudar a fundo do pacote e ver onde que eu consigo otimizar. Mas nesse primeiro momento era para entender qual modelo ia responder melhor aos dados que eu tinha. No caso, ainda há a possibilidade de melhorar ainda mais. Porque aqui tu vê que ele está em 64%. Sim. Então agora eu entro dentro desse modelo e começo a fazer ajustes nele, ou troco uma ou duas variáveis lá, faço uma tensão, para tentar levar isso mais próximo de 99%. Show. Parabéns pela apresentação. Eu fiquei um pouquinho curioso só saber como é que é gerada a importância de cada variável para uma rede neural. Realmente, se você saberia dizer, eu não sei se é uma coisa própria do R. É da rede neural, tá? Porque se tu rodar isso em Python, tu vai ter o mesmo gráfico. O peso que ela faz é através desses cálculos do gráfico que está. Vou colocar ele de novo. Só localizar aqui o... É aqui que ele faz as camadas, tá? Então cada linha dessa é uma camada que a rede gerou em cima dos dados. E aí para cada intervenção que ele faz, ele vai fazendo esse cálculo de distâncias. E aí ele vai ajustando isso a cada rodada que a rede faz. Tá? E aí aqui é um pouco de caixa preta, é um cálculo que ele tem internamente lá, não tem a fundo, né? Mas ele vai fazendo esses cálculos de distâncias, ele vai pegando a seção e vendo que caminhos ele fez aqui para chegar à minha conversão. E aí ele vai atribuindo pesos a isso. E através desses pesos ele vai ajustando o modelo para chegar à interação melhor. Porque a rede neural roda várias vezes. Né? A minha dúvida foi mais em como, através disso, eu consigo chegar à importância de cada variável, visto que elas são relacionadas de uma forma não linear. Então, mais essa dúvida. Entendi. Ele é uma coisa própria do R. Não, é da rede. Tá? Aqui ele está implementado em R, mas como eu falei, se tu pegar a rede neural em Python, ela vai ter o mesmo comportamento. É uma questão do modelo da rede neural. O próprio ajuste dos pesos que vai ser dado pela forma como ele está treinando, na verdade. Isso. Então, o tipo desse utilizar, que ele vai pegar e fazer o ajuste. A questão é que o ajuste é feito combinando várias variáveis e não variável A, variável. Mas essa é dúvida. Em relação às variáveis, não a interação que a gente faz, é isso, né? Isso, então, faz variável A, variável. Porque é como se fosse uma regressão variável do target. E aí, como é que ela consegue pegar, né,
se eu combinar variáveis, talvez tenha outra relação. Isso. Era só uma dúvida. Daí é mais aquela parte de selecionamento, de seleção de variáveis, né? De ir lá, ver na API quais outras eu posso pegar. Roda um modelo paralelo e ver se ele tem uma diferença ali, né? Essa parte de seleção de variáveis ela é trabalho do cientista de dados. Ele tem que olhar para aquilo, ver se aquilo faz sentido ou não e selecionar outras. E aí no teste até chegar a um modelo ótimo. Então esse modelo aqui que eu apresentei para vocês, ele está com 65% de performance. Tá? Embora ele tenha dado o número lá 100%, olhando para o dado dele, comparando o que ele acertou e o que ele errou, a gente tem 65%. Então se a gente ajustar a rede neural, ou por exemplo, ela fez aqui um número X, a gente rodou o algoritmo default, né? Ela rodou um número X de vezes nas variáveis. Se eu aumento esse número, talvez ela consiga aprender melhor o relacionamento dos dados e tenha uma performance melhor. Então isso vai para a parte de ajuste de modelo dele. Pode repetir a pergunta? O pessoal chegou a botar a rede com outros dados? Eu não rodei ela com dados diferentes desses, tá? Apenas com aquele recorte que eu fiz de 70 e 30. Então eu só treinei ela com 70% dos dados. E aí fiz a predição com os outros 30. Então, dentro daquele recorte que eu fiz de janeiro até agosto, eu separei ele em 70-30. Então, eu treinei com 70 e rodei a previsão com 30. Entendeu? Aí sim, aí a gente falou, para botar o modelo em produção, para ver se ele realmente vai fazer uma predição ótima, eu teria que realmente pegar dados diferentes, pegar de repente um e-commerce diferente, que também atue dessa forma, com mídia paga, rodar o modelo em cima desses dados e ver o que ele traz de retorno. Eu não fiz isso porque na carta de clientes que eu tenho dentro da agência, eu não tenho nenhum outro cliente que tenha esse volume de acesso, esse volume de transações que esse cliente tem, para que eu possa fazer essa comparação. E aí é por isso que o modelo está aberto lá no GitHub. Quando vocês pegarem ele, é só imputar as credenciais lá em cima, escolher o cliente ali e rodar ele para ver qual a performance de retenção dos dados. Essa questão ali lógico, tu obteve um resultado, tu até comentaste que se tu rodasse a rede neural de novo, ela poderia obter um resultado melhor. Só que tu tem variáveis que elas não entraram nesse processo, correto? Sim, correto. Daqui a pouco, uma dessas variáveis que está fora do processo, ela pode ter um incremento ainda mais considerável na performance. Pode, mas eu preciso testar um outro modelo, né? Por isso que eu testei 10. Mas eu digo assim, se tu pegasse em cima desse teu mesmo modelo e trouxesse uma outra variável ali, isso pode ter um incremento grande de performance, talvez até superior. Porque é o meu viés que está ali, né? Eu olhei para aquelas 10 variáveis e disse assim, essas aqui são as que interferem numa transação do e-commerce. A gente estava dando um modelo e ele está dizendo que algumas sim, outras não. Aí teria então que voltar lá em cima na coleta de dados, mudar as variáveis e ver que performance ele tem. Agora sim eu chego na pergunta. Na verdade eu não vivo esse mundo de data science, de desenvolvedor. Quando tu vai fazer essa eleição de uma nova variável, talvez melhorar o teu resultado, tu testa uma hipótese, se é alguma coisa que tu pega e olhe para aquelas variáveis e diga, isso aqui faz sentido que esteja contribuindo para a minha taxa de conversão, ou é uma coisa mais no sentido de analisar para onde vai o modelo? Tem as duas questões. Aqui está sobre o meu viés, porque foi eu que disse essas variáveis. Nesse pacote, a extração que a gente faz dos dados do Google, ele não deixa trazer muitas variáveis, então eu vou ter que ir testando algumas. Como eu falei, eu selecionei as que eu entendia que davam afetavam o meu valor de conversão. O que tem que fazer agora é o meio cientista maluco, né? Pega uma variável que não tem absolutamente relação nenhuma e deixa que os dados respondam isso, não mais o meu olhar. Só que aí tem que ir fazendo a combinação onde tem as variáveis, porque tem 7 dimensões e 10 variáveis. Aí tem que ver como é que o Google deixa retornar aquela API, porque tem algum tipo de dimensão com uma variável que ele não deixa retornar. Eu até cheguei a fazer esse teste um pouco maluco, tá? E aí aquilo que eu falei que o Google Analytics talvez não seja a melhor plataforma para isso, porque o Google é um pouquinho tendencioso nessa parte, porque ele quer te dar dados para tu botar dinheiro no AdWords, que é o outro produto deles, que é onde eles ganham dinheiro. Então, a análise que ele faz do site não é
muito bacana. A agência onde eu estou, ela não tem outras ferramentas pagas, mas, por exemplo, a Adobe tem um processo de Web Analytics muito interessante, bem mais performático e com uma análise de dados mais próximas do real. Assim. Então, talvez testando com a Adobe, fazendo esse tipo de acesso de dados que a Adobe possa trazer, a gente consiga modelar de forma diferente. Consiga fazer essa análise mais maluca que está dizendo, deixa botar todas as variáveis aqui e ver quais delas o algoritmo entende, né, sem ter o meu viés. Agora uma outra questão, e se tu faz essa troca de variáveis, isso não pode, de certa forma, estar fazendo com que a tua escolha do modelo não seja mais adequada, já que tu mudou as variáveis? Digo assim, tu não teria que refazer o processo de determinar o modelo? Pode ser, mas é aquilo que a gente falou, né? A gente vai pegar outras variáveis, vai rodar um modelo e ver que performance ele teve. Aí a gente vai olhar para essa resposta de novo e comparar com o modelo anterior. Para responder isso. E aí é por isso que o cientista de dados precisa ganhar bem, porque ele precisa perder tempo aqui fazendo isso várias vezes. Eu peguei aquelas 10 ali, mas eu testei várias outras. Então, aquela foi o que eu consegui do que a API retorna e do que minha expertise do dia a dia diz que é um ótimo. Bom, pessoal, como eu mostrei ali, lá. Muita gente perguntou sobre essa seleção dos atributos. Tem algumas técnicas que a pessoa pode aplicar também com o PCA, né, que é o principal componente de análise, dá para determinar, antes de começar a executar os algoritmos, quais são as variáveis que são mais relevantes para aquela categorização que você quer fazer ali no fim. Né? Isso. E o outro comentário é que a abordagem eu achei um pouco arriscada ali, porque dependendo do algoritmo, como está usando a configuração default da maioria deles, né, o resultado pode ser bem ruim. Sim. Você pega o NLP lá, por exemplo, tem número de camadas, pruning, bias, vários, até se não usar o backpropagation ou não, e ele pode interferir no resultado. Talvez essa parte da seleção de atributos e seleção do algoritmo tem que ter um pouco mais cuidado ali para não ficar. Com certeza. E é por isso que isso não está em produção, tá? Porque eu estou justamente nessa fase. Eu estou nessa fase que você falou. Eu estou entendendo quais variáveis com quais modelos podem ter uma influência. Eu ainda estou na parte exploratória. Eu não estou botando ele em produção para fazer uma predição amanhã para o meu cliente, né? Tá? Então tudo isso que eu apresentei é exatamente isso que você falou. A gente está atuando nessa parte. A gente está selecionando algumas variáveis com um pouco de feeling, um pouco aleatório, vendo com que a API pode retornar e escolhendo aleatoriamente alguns modelos. Eu podia testar aqui todos aqueles 240.